Olá, o objetivo desse vídeo é a gente trabalhar com a inclusão de arquivos dentro de um arquivo PHP. Então, é muito comum, né, que a gente queira separar as tecnologias. Então, por exemplo, em um arquivo .php com o meu front-end, que seria a parte de HTML com CSS, só deveria ter o quê? O HTML, né, com uma chamada a um arquivo CSS que vai fazer toda a estilização da minha página. Tá? Não é legal a gente ficar colocando muito código PHP junto com HTML e com CSS. Então, pensando nisso, a gente consegue criar um arquivo .php, colocar todo o código PHP dele, né? E no HTML a gente consegue incluir esse arquivo. Uma vez que eu incluo esse arquivo, a gente vai executar todo o código que existe naquele arquivo .php. Isso traz muitos benefícios, como, por exemplo, numa conexão com o banco de dados, a gente não precisa ficar fazendo a conexão com o banco em todos os arquivos que tenha a parte de banco. A gente faz a, a conexão com o banco apenas uma vez e manda incluir essa conexão em todos os arquivos que forem mexer com o banco de dados. Tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo, a gente consegue criar um template com partes de HTML, e isso facilita bastante a parte de manutenção, que é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Tá? Então, para ficar mais claro, deixa eu só mostrar para vocês os comandos, né, que a gente vai utilizar. Na verdade, a gente vai escolher um desses daqui, né? E porque todos eles têm praticamente a mesma finalidade, tá? Só que cada um deles tem um objetivo específico. Vamos lá, o include, para que ele vai servir? Ele inclui um arquivo aí numa página, porém, se houver algum erro, né, por exemplo, não conseguir incluir ou localizar esse arquivo, ele vai dar apenas um aviso para a gente na página e o restante do código vai continuar sendo executado, tá? Por outro lado, se eu usar o require e eu não conseguir incluir, né, o arquivo, não conseguir achar, ou tiver algum problema com o arquivo que eu especificar, nada na minha página vai funcionar. Vai ser exibido para a gente um erro fatal aí, né? Uma página de erro e ferrou nossa vida. Tá? Então, essa é a principal diferença. O include, se ele não localizar, ele dá uma mensagem de aviso para a gente. E o require, se ele não localizar, ele dá um erro mesmo de verdade. Tá bom? Além desses dois comandos, né, o include e require, tem aqui o include once e o require once. Para que ele vai servir? O funcionamento do include e do require continua valendo a mesma coisa. A diferença é que ele verifica se um arquivo já foi carregado naquela página. Se ele já foi, ele não carrega mais, tá? Isso vale tanto para o include once quanto para o require once. Então vamos para a parte prática, né? Que é a parte do conceito. O comando que eu vou escolher aqui é o require, tá bom? Mas da mesma forma que para usar o include é a mesma característica, tá bom? O que muda só é que um mostra uma mensagem de aviso e o outro mostra a mensagem de um erro. Por eu achar que esse aqui é mais seguro, né? Então a gente vai utilizar esse daqui. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Champ, aquela velha historinha, vou dar um start aqui no Apache e no MySQL. Muito bem. Já posso fechar aqui. E vou criar lá no C2 pontos barra champs barra htdocs. Eu vou criar um projeto que eu vou chamar importar arquivos, tá? Importar traço arquivos. A pastinha está vazia. Vou abrir aqui o meu Visual Studio Code, tá bom? E vou mandar abrir essa pasta que eu acabei de criar. Importar traço arquivos. Muito bem. Já vou executar aqui o meu navegador. Tinha a página aberta aqui, só fechei para facilitar aqui. Vou abrir aqui o localhost, meu servidor, barra importar traço arquivos. Muito bem, né, já está funcionando aqui, só que como não tem nada, ele me redirecionou aqui para esse arquivo. Ok.
Agora, o que que a gente vai fazer? Ó? Eu vou criar um novo arquivo. E aí, muita atenção. Nesse arquivo aqui, ó, eu vou salvar esse arquivo com o nome de index.php. Então, aqui é a página principal do meu site, né, do meu projeto. Vou colocar aqui o nosso famoso atalho. Muito bem. Então, aqui eu tenho o meu arquivo index. Para eu usar o comando include ou require, né, que é legal a gente fazer. A gente vai colocar aqui a tag PHP. Vou colocar aqui o fechamento. Então, dentro aqui, né, entre essa tag de abertura do PHP aqui, o fechamento com a interrogação, um sinalzinho de maior, a gente vai colocar o nosso código PHP. Se eu fosse utilizar o comando include, basta eu colocar aqui, ó, include, abre e fechar parênteses, e entre aspas, o nome do arquivo .php. E no final aqui, ponto e vírgula. Como eu vou usar o require, ó, o que vai mudar vai ser que ao invés de colocar include aqui, eu vou colocar require. Bom, e aqui eu vou ter que colocar o nome do meu arquivo com a extensão .php. É isso. Se fosse terminar aqui a aula, é isso aqui. Acabou. Agora a gente vai montar, né? Vou montar com vocês aí um exemplo prático de um modelinho que a gente poderia utilizar, né? Na verdade, eu utilizo bastante isso, né? Vocês vão fazer exercício, eu vou pedir para que vocês façam dessa forma também, que é a gente fracionar o nosso projeto. Para quê? Para que facilite a manutenção e a gente ganhe tempo para fazer as coisas que são necessárias mesmo, né? Para se preocupar com o que é necessário, tá? E não ficar copiando e colando código. Muito bem. Provavelmente, quando vocês aprenderam HTML no semestre passado, vocês devem ter aprendido a tag header, né? Para que serve a tag header? Para a gente criar um cabeçalho, tá? Então, o cabeçalho aqui do meu site é com a tag header. Muito bem. E dentro do header, geralmente nós colocamos uma outra tag, que é a tag nav, de navigation, tá? Que é para a gente fazer a navegação do nosso site através de um recurso que a gente chama de menu. Para a gente criar um menu, a gente coloca aqui a tag UL, é o mais comum, tá bom? A gente cria uma lista não ordenada, e nessa lista não ordenada nós colocamos os itens da lista, tá? E cada item da lista vai ficar dentro aqui de um href, que é um link aqui, e aqui a gente fecha a parte do link. Muito bem. Esse link aqui eu vou chamar de home. Eu vou ter aqui um outro link. Eu vou colocar aqui mais 4 links. Vou chamar, por exemplo, imagine que fosse um site de um portal, tá? Aí eu vou colocar aqui notícias. Vou colocar contato. E aqui eu vou colocar o fale não, quem somos. Melhor aqui, só para ficar a questão de organização. Aqui eu vou colocar o segundo quem somos. Tá? Então, se eu fosse construir aqui esse site inteiro, eu teria a minha página home, né, a minha index, que é essa página aqui. Eu continuaria todo o código HTML aqui, bonitinho. Depois eu teria uma outra página chamada Quem Somos, por exemplo. Tá? Uma outra página só para mostrar as notícias do meu site aqui. E uma última página aqui para ter uma parte de contato. Tá? Eu poderia colocar um formulário de contato, né, dados para as pessoas me encontrarem e por aí vai. Muito bem. Ok, então isso aqui provavelmente vocês aprenderam no semestre passado. O que é interessante aqui? Como eu tenho esse menu ele vai valer para a minha página index, que é a página que eu tenho aqui, e quando eu for criar minha próxima página, que eu vou criar aqui, ó, vou criar a página, vou salvar, vou chamar essa página de quem somos.php, certo? O que vai acontecer? A gente também vai ter que pegar essa parte aqui do cabeçalho e colocar dentro aqui do body. Por quê? A página Quem Somos deve ter a mesma estrutura do cabeçalho também.
né? Geralmente é assim um site. A não ser que o site seja muito grande, aí existem alguns cabeçalhos diferentes aí, mas isso é uma outra história. Geralmente a gente tem para o mesmo site aí o mesmo conjunto de opções de menu. Bom, se eu criar a página notícias, vou salvar aqui, vou chamar de notícias.php, o que vai acontecer? Eu também vou ter que colocar o cabeçalho igual, certo? Qual que é o problema da gente fazer isso? Tá? O problema é que se eu mudar aqui na minha index, por exemplo, uma opção, se eu acrescentar uma opção ou se eu tirar uma opção, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que abrir todas as outras páginas e alterar também, certo? Se eu tenho só 3, 4 páginas, tranquilo, né? Não vou perder muito tempo com isso e é sossegado. Agora, se eu tenho um site muito grande, né? Aí ferrou. Por quê? Cada alteração que eu fizer no menu, eu vou ter que replicar para todos os menus, tá? Para todos os arquivos que eu tenho do meu site. O que a gente pode fazer? Trabalhar com esse conceito aqui que eu acabei de mostrar para vocês, que é a parte do include. O que a gente vai fazer aqui que é interessante? Eu vou apagar aqui, ó, na index eu vou deixar esse código aqui por enquanto. Na quem somos, ó, eu vou apagar tudo. Tá bom? A gente vai reconstruir isso do zero. No notícias aqui também, eu vou apagar tudo, tá? São os 3 arquivos que nós temos aqui no nosso site. O que eu vou fazer? Eu vou criar 2 arquivos aqui. Na verdade, eu vou criar 3 arquivos. Eu vou criar um arquivo que eu vou chamar, vou salvar ele aqui, ó. E eu vou chamar de cabeçalho.php, tá? Cabeçalho.php. Muito bem. Vou criar agora um outro arquivo que eu vou chamar de rodapé, sem acento, tá? .php. Muito bem. Então, criei aqui o cabeçalho, o rodapé, e vou criar mais um arquivo, meu file, que eu vou salvar, que eu vou chamar de menu.php. Eita, preula, ferrou tudo, né? Complicou muito. Galera, o que vocês têm que pensar aqui é o seguinte: esses arquivos que eu acabei de criar, o cabeçalho, o menu e o rodapé, são arquivos que vão servir como template para a gente, tá bom? Os outros arquivos, a index, né, notícias, quem somos e por aí vai, são as páginas do nosso site, tá? O que a gente vai fazer é tentar reaproveitar o código para que quando eu fizer alguma mudança, essa mudança seja aplicada a todas as páginas do meu site. Vocês vão ver que vai facilitar bastante. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aproveitar a minha index e agora eu vou separar. O que vai ser o meu cabeçalho? Ó, a parte do meu cabeçalho, eu vou apagar isso daqui, depois a gente inclui de novo. A parte do meu cabeçalho, ela vai incluir o quê? Ó? Essa parte aqui do HTML, certo? O read aqui e vai até, abre o body e vai até o... Na verdade, eu vou colocar só até aqui, ó. Vai até essa parte do abre body. Eu vou recortar esse carinha e vou colocar essa página no cabeçalho, né? Então, olha só que interessante. Aqui no meu cabeçalho, eu só tenho a abertura do HTML, tenho aqui o idioma que eu vou trabalhar, vou mudar aqui para PTBR, né, que é Português do Brasil, tá bom? Vou abrir o body aqui e só, tá? Acabou. Tá incompleto. Só que lá no meu rodapé, o que eu vou fazer? No meu rodapé, eu vou ter o fechamento do body e do HTML. Então, se a gente juntar o cabeçalho mais o rodapé, eu tenho a estrutura completa do meu HTML, certo? Só que agora eu estou com isso particionado. Uma parte está num arquivo e a outra parte está no outro arquivo. Tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa agora. Ó, olha só, o meu menu, que eu criei aqui numa tag específica, eu vou recortar ele e vou colocar ele no arquivo que eu chamei de menu. Desta forma, o que vai acontecer? Tudo que for para ficar no cabeçalho, né? Tudo que tiver que ficar no cabeçalho do meu site, a gente vai abrir aqui esse arquivo cabeçalho e vamos colocar aqui. Bom? Tudo que for referente a menu, a gente vai fazer aqui nesse arquivo menu.
E tudo que for referente ao rodapé, a gente vai fazer aqui no rodapé. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui de cara é, ó, no meu cabeçalho, eu vou aqui, eu vou abrir a tag PHP e vou falar aqui de require o quê? O meu arquivo chamado menu.php. Olha que interessante agora. Toda vez que alguém chamar o arquivo cabeçalho, vai abrir todo esse código aqui, né? Vai criar todo esse código aqui e mais o menu, tá? O menu está aqui isolado, muito bem. Deixei ele aqui do jeito que está. E o rodapé, por enquanto, eu vou deixar assim. Agora, o que a gente precisa fazer nas páginas do nosso site? A gente precisa ter essa estrutura, né, completa do HTML, que é o que a gente já tinha antes por padrão. Tá bom? Só que ao invés de a gente ter todo o código de uma vez, a gente vai ter as partes fracionadas agora. Olha que interessante. Aqui eu vou abrir o PHP e vou fechar o PHP. Tá? Eu vou fazer isso 2 vezes. Por quê? Aqui no require, eu vou falar que eu quero importar o cabeçalho.php. Olha que interessante. E aqui embaixo eu vou falar que eu quero importar o require, né, que ele requer aqui um arquivo. Que arquivo que é esse? O rodapé.php. Muito bem. O que eu tenho aqui nesse momento? Ó, nesse momento eu tenho só 2 linhas de código no meu arquivo da index. Só que olha que interessante, aqui eu estou trazendo o cabeçalho. O que meu arquivo cabeçalho tem? Todo esse código aqui, mais o menu. E, além disso, o que eu tenho aqui na minha index? Eu tenho o rodapé. O que meu arquivo rodapé tem? O fechamento do body e meu HTML. Então, na verdade, eu tenho todo o código do início, tá? Só que agora em 2 linhas, né? O que facilita muito a nossa manutenção. Se eu precisar adicionar um novo item no menu, basta eu vir aqui e adicionar. Tá? E isso aí vai ser replicado para todas as páginas que tiver essa estrutura. Aqui eu vou fazer um código diferente só para a gente ver que isso funciona direitinho. Eu vou criar aqui uma section. E nessa minha section eu vou colocar um H1. Eu vou chamar aqui de home, né, que é a minha página principal aqui, tá? Que é a minha index. Muito bem. Agora aqui, ó, olha só que interessante. Uma vez que eu já tenho o cabeçalho e o rodapé, né, já com o menuzinho, o que a gente pode fazer? É só continuar criando o layout da nossa página. A gente vai criar quantas seções forem necessárias, né, quantas divs forem necessárias para o arquivo aqui da minha index. Tá bom? Vou salvar aqui, vou executar para vocês verem que está tudo ok. Ó, quando eu atualizo, ó, ele já reconhece a minha index, trouxe aqui o texto que eu coloquei, e se eu mandar inspecionar, vocês vão ver que eu tenho, ó, a parte da abertura do HTML até o fechamento do HTML. Está exatamente completo. Só que se eu olhar no código, eu tenho só require cabeçalho e require rodapé. Tá? E agora, galera, a gente vai fazer aqui essa estrutura para todas as outras páginas. Olha só. Essa aqui do Quem Somos, eu vou criar aqui a seção do Quem Somos. Tá? E, obviamente, que eu vou criar todo o conteúdo aqui de HTML, CSS, até PHP, que for necessário aqui para essa página. Na Notícias, vou fazer a mesma coisa. Tá? Vou chamar aqui de Notícias. E vocês vão ver que agora... eu não fiz o link. Olha só que interessante. Quando eu clico aqui em Home, em Somos, ó, pode ver que não muda nada. Tá? Agora, olha só, se eu quiser criar os links, o que eu posso fazer? Eu vou no meu menu e coloco os links. Olha só que fácil, né? Eu faço isso uma única vez. Eu coloco aqui para abrir, ó, index.php. Aqui eu coloco para abrir quem-somos.php. E aqui eu coloco notícias.php. Tá? Olha só, acabei de colocar o link, atualizei, ele já atualizou para todas.
Se eu clico em Home, ó, muito bem, já é a minha página aqui mesmo. Ó, quem somos, ó, ele muda. Notícias, ele vai para a página de notícias. Tá? O contato não existe ainda. Se eu clico em Home de novo, ó, ele volta. Tá? E o interessante é que eu fiz o menu aqui uma única vez. Vou criar uma nova página. O que a gente faz? File, New File. Vou salvar aqui, vou chamar de contato.php. E pode ver que foi adicionado aqui. Agora, o que a gente faz? Ó, aproveita a estrutura. Né? Aqui, na verdade, eu estou copiando e colando porque estou com pouco código. Senão, era só eu digitar, né? Incluir aqui, através do comando require, o cabeçalho e o rodapé. E colocar aqui contato. Tá? Só para a gente fazer uma coisinha a mais aqui. Vou criar aqui uma nova section. E aqui nessa nova section, eu vou criar aqui um form. E aí nesse form eu vou colocar só um campo só para diferenciar, tá bom? Não vai ficar muito longo aqui esse vídeo. Input type. Text, vou chamar aqui com place holder, que é igual a nome. Muito bem, que eu só comecei a construir, tá bom? Agora, olha que interessante. No meu menu, não tinha lá o link pro contato. Como eu acabei de criar a página contato agora, contato.php e salvo, tá? O que vai acontecer? Agora eu já tenho a ligação para todas as páginas. Todas as páginas é como se tivesse aqui esse código, né? Mais o parte do cabeçalho e do rodapé também. Vamos ver? Vou atualizar, atualizei, ó, contato. Ele abre aqui, ó, já tem até o campozinho para eu digitar alguma coisa, está incompleto, tá? Mas eu consigo fazer toda a navegação, tá? Várias páginas aqui diferentes, né? E detalhe interessante é que a gente economiza bastante na parte de manutenção, tá? Porque a gente vai direto no arquivo que precisa ser mudado. Ah, quero construir um rodapé? Tudo bem, ó, venho aqui no arquivo de rodapé, crio aqui a tag footer, fecho o footer e coloco aqui, por exemplo, um P. Todos os direitos reservados, tá? Vamos colocar aqui 2020. Muito bem. O que vai acontecer? Ó, como eu tenho na página notícias o cabeçalho e o rodapé, na quem somos, no contato e na index, esse arquivo de rodapé, vai aparecer esse parágrafo aqui em todas as páginas desse meu projeto. Olha só que interessante. Não importa qual página que eu utilize, tá? Já aparece aqui o meu rodapé. Então, o meu cabeçalho e o rodapé, ele foi importado, né, em todos os arquivos aqui do meu projeto, tá bom? Ah, e a parte de CSS? Eu não vou mexer aqui com a parte de CSS, mas basta eu vir aqui no meu cabeçalho, ó, e chamar, né, aqui, eu chamar o código para executar aqui um CSS específico, que também ele vai se aplicar para todas as páginas aqui do meu projeto. Certo? Então, tá aqui um exemplo, né, para a gente utilizar aqui o comandinho require, tá bom? Poderia ser qualquer um dos 4 que eu mostrei para vocês, né, o require, o include once ou o require once, tá bom? Aqui eu usei o require, mas o funcionamento de todos eles é da mesma forma, né? Desculpa, o funcionamento não, a sintaxe deles é bem parecida, o que muda só é um detalhezinho ou outro em cima deles, certo? Para esse vídeo aqui, então, é isso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida a gente conversa. Um abraço aí, galera. Tchau, tchau.